Glória a Deus. É sempre com muito temor e tremor que nós nos colocamos, né, diante da palavra e diante dos irmãos também, porque é muita responsabilidade. E domingo, quando o pastor Wesley ministrava, uma palavra tão linda, tão cheia de graça, e no meu cantinho lá, Deus começou a se mover dentro de mim, começou a colocar essa palavra no meu coração. E eu pensei assim, Senhor, eu não posso deixar passar, não. Corri, mandei um zap para o pastor, falei, pastor, eu quero pregar. Não com essas palavras, mas porque quando Deus põe algo no nosso coração, nós não podemos deixar esfriar. Porque às vezes a gente pensa assim, era de mim mesmo, né? Então nós temos que estar. Nós vamos ler em Lucas. Hoje nós vamos passear um pouquinho pela palavra, tá? Nós vamos ler no Evangelho de Lucas. Lucas 13, a partir do verso 6. Então Jesus proferiu esta parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Indo procurar nela fruto, não o achou, pelo que disse ao que cuidava da vinha: há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não o acho. Corta-a, porque ocupa ainda a terra inutilmente? Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa este ano, até que eu a escave e a adube. Se der fruto, ficará. Se não, depois mandarás cortar. Amém, Jesus. Obrigado, Senhor, por tua palavra. Amém. Para nós falarmos um pouquinho sobre frutos, nós precisamos separar os frutos das obras. Muitas vezes nós confundimos as obras que nós fazemos na casa de Deus, em prol do reino de Deus, com os frutos. Então, obra, tanto é que quando o apóstolo Paulo vai falar dos dons do Espírito, ele separa, está bem distante de quando ele fala sobre os frutos do Espírito. Então, os frutos nós produzimos. Fruto é algo que sai de dentro de nós. E para que nós possamos produzir estes frutos, e pesquisando, eu entendi que as obras, aquilo que nós fazemos, né, ministrando a palavra, Casados para Sempre, Mulher Única, Veredas, as obras são como as folhas da figueira. E a palavra nos diz que as folhas, né, lá em Apocalipse 22, 2, o Senhor nos diz que aquela árvore que está plantada no meio da cidade, as folhas é para a cura das nações. Então, as folhas da figueira são para a cura das nações. O trabalho que nós fazemos em prol do reino de Deus não é fruto, é obra. São as folhas da figueira que é para a cura das nações, é cura dos corações. Agora, aquilo que eu produzo, como foi a palavra domingo passado, a minha vida espelhada em Cristo, a minha vida, sabe, mostrando ao outro, olha, pode vir para Jesus que é bom, olha para mim, olha para a minha vida, vê como eu sou, vê como é bom servir a Jesus. Então, o fruto, o Senhor quer falar conosco nesta manhã sobre esse fruto, sobre esse aspecto que Ele quer trabalhar a cada dia, aperfeiçoar no nosso coração. Então, lá em Gálatas, não precisam abrir, né? 5, verso 22, que fala dos frutos do Espírito. Então, são 9, nós sabemos quando nós deixamos de produzir este fruto. Nós sabemos se nós estamos produzindo ou não. Só que, às vezes, a nossa memória é tão falha que, às vezes, nós esquecemos. Às vezes, nós fazemos tanto e esquecemos de pensar dentro de nós. Eu estou produzindo este fruto? Então, só para lembrarmos um pouquinho. Os frutos do Espírito são amor, alegria, paz. Longanimidade é tolerância, é paciência. Se você não tolera aquela pessoa que está do seu lado, que te incomoda tanto, então você não está sendo longânimo. Você não está produzindo esse fruto. Se você não tem paciência com aquela pessoa que está do seu lado, aquela pessoa que trabalha com você, aquela pessoa, mesmo um parente distante, não vou porque eu não tenho paciência com fulano, não dá. Então, nós não estamos produzindo o fruto que se chama longanimidade. Então, benignidade é gentileza, é consideração. Então, quando nós somos gentis, quando nós somos educados, quando nós queremos ser bruscos, dar uma resposta à altura,
e nós respiramos fundo, guardamos, né, aquilo e somos gentis com aquela pessoa, mesmo sem ela merecer. É o fruto da benignidade. Bondade, a bondade é o desejo de ajudar. Quando nasce em nosso coração o desejo de ajudar, quando eu quero ajudar as pessoas, não importa quem ele é, não importa se aquela pessoa não fez por merecer, mas eu quero ajudar, eu quero fazer o bem. Então, nós estamos produzindo um fruto que se chama bondade e fé. Fé tem a ver com fidelidade. E eu descobri isso nessa pesquisa, né? Eu não ligava a fé à fidelidade. Então, quando nós falamos que Deus é fiel, quando eu falo assim, Deus é fiel, então eu falo, Deus acredita em mim. Deus é fiel. E fé tem a ver com fidelidade. Sermos fiéis a Ele e à sua palavra. Ainda tem mansidão e domínio próprio, que no mundo estressante que nós vivemos, eu creio que são 2 frutos que são os mais difíceis de nós cultivarmos e de nós produzirmos, sermos mansos e termos domínio próprio, domínio das nossas ações, domínio dos nossos pensamentos, domínio, das nossas atitudes, seja em que momento for, nós precisamos de domínio, ter domínio próprio. E voltando à parábola, o viticultor, ele se prontificou a cuidar daquela figueira. Quem é o viticultor? Quem é aquele que fala, Pai, espera. Pai, quem é o nosso intercessor? Pai, deixa mais um tempo, eu vou cuidar dela, Pai, eu vou cuidar dele. Deixa, eu vou me aproximar, o Senhor vai ver, Pai, deixa. Quem é o viticultor? Quem é o nosso intercessor? Quem que nos amou a tal ponto de morrer por nós? Quem que estava numa cruz sangrando, febril, e disse, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Pai, perdoa-lhes. E o viticultor, com todo carinho, falou, Pai, deixa eu cuidar, espera mais um pouquinho. Ela vai produzir, ele vai produzir fruto, só vai ver. Isso é fidelidade, ele é fiel a nós, ele confia em nós, ele acredita em nós, ele espera de nós. Ele acredita, ele é fiel, ele ama, ele intercede, mas ele espera de nós. Ele tem esperança em nós. Ele está sempre esperando por nós. Sabe aquele chamado a orar? Não, Senhor, agora não, eu tenho muito o que fazer. Sabe aquela hora que vem aquela vontade de orar e você foge porque há tanta coisa a fazer? É Ele te chamando. É Ele te experimenta um dia que você tiver 1 milhão de coisas para fazer e Ele te chamar e você largar tudo aquilo e ir para a presença dEle. Pai, estou aqui. Fala comigo, Senhor. É tão gostoso, é tão bom, que a gente não quer mais sair dali. Aí, quando a gente precisa, fala assim, eu não queria não, mas eu preciso, eu estou saindo, eu estou em cima do horário, eu preciso ir trabalhar, então vem comigo, Senhor, vamos junto. E o Senhor vai, e Ele te acompanha, e você percebe a presença dEle ali, no seu dia a dia, sabe? Te acompanhando, te ajudando, cuidando, te guiando, te protegendo. Esse é o nosso viticultor, o nosso Senhor Jesus. Mas ele disse que ia cavar em volta da figueira, porque para produzir frutos precisa de um trabalho. E cavar dói, cavar mexe nas raízes, cavar tira as pedras, cavar tira as ervas daninhas, cavar tira muita coisa. Sabe, que está ali entranhado. Talvez, às vezes, a erva daninha está ali atrapalhando a raiz de produzir. E quantas vezes nós deixamos a erva daninha crescer em nosso coração e nos impede de produzir fruto? Uma erva daninha terrível é a mágoa. E a mágoa, eu me converti, eu não tenho mágoa. Não, gente, não, a erva daninha está sempre ali. Quem cuida de planta, quem tem nem que seja uma plantinha em casa, um vaso, sabe que se você não cuidar, aquela planta vai morrer e a erva daninha vai nascer e vai sufocar aquela planta. Porque as raízes, quando tem 2 plantas no mesmo terreno, as raízes brigam pelo nutriente, elas brigam pela água, eles brigam. E acontece que às vezes a erva daninha é tão forte, parece pequenininha, mas ela é tão forte que ela suga
o alimento e a seiva daquela planta que precisa produzir fruto. E o fruto deixa de produzir. Quando temos mágoa, eu vou pegar a mágoa, porque foi o que Deus colocou no meu coração. Quando temos mágoa, nós não conseguimos produzir bondade. Quando temos mágoa, nós não conseguimos ser longânimo. Quando temos mágoa, nós não conseguimos ser benignos. Quando temos mágoa, nós não conseguimos produzir o amor. Nós não conseguimos ter domínio próprio. A mágoa é uma vadaninha que ela vai. Imagina aí uma raiz crescendo, sabe, envolvendo, cheia de garra e puxando outra raiz. Assim é a mágoa no nosso coração. Quantas vezes, quando nós... ambiente familiar ou de trabalho, nós nos deparamos com uma pessoa que qualquer coisa dá uma resposta, ela pisa em quem ela nem conhece. Aí alguém fala assim, deixa fulana, ela é mal amada. Deixa fulana. Por que eles falam que ela é mal amada? Porque essa pessoa tem mágoa no coração. Essa pessoa está com o coração tão cheio de mágoa, está tão enraizado, que ela não consegue enxergar nem o bem no outro. Ela não consegue chegar nada de bom no outro, porque a mágoa já tomou conta. Então, vamos trabalhar no nosso coração. A todo momento alguém nos fere, a todo momento alguém faz alguma coisa que nós não gostamos, a todo momento nós sentimos até ciúme. Fez para fulano, não fez para mim. A fulana é assim, eu não sou. Fez isso. Sabe, tem tanta coisa que o inimigo vem jogando de erva daninha na nossa mente, e tudo isso faz produzir mágoa, e a mágoa deixa a pessoa amarga. E o fruto é o quê? O fruto é doce. Todo fruto é doce. Tem, o limão que é azedo, mas ele tem sabor. O limão dá sabor a alguma coisa. E a mágoa, ela tira todo esse sabor do fruto. Porque a mágoa, ela é amarga. Ela amarga o coração. E a palavra nos diz que ela ainda contamina outros, né? A mágoa, por onde ela passa, ela sai contaminando outras pessoas. E cavar implica mexer nas raízes. Sabe por que o Senhor está de olho nas nossas raízes? Porque, de acordo com a raiz, assim é o nosso fruto. Então, nós precisamos de uma raiz boa, de uma raiz que está plantada numa terra boa. Nós precisamos que a nossa raiz esteja sugando da seiva da oliveira verdadeira. Porque se a nossa raiz estiver sugando de outra fonte, não vai dar fruto bom. Não vai dar fruto que mereça ser colhido e experimentado. Não vai. Então, por isso que Deus trabalha nas nossas raízes. E nós precisamos ter a raiz firme na presença de Deus. Tem um exemplo de 2 vizinhos que plantaram. Cada um plantou, na mesma época, um carvalho. E um dos vizinhos, ele pegou seu carvalho, ele cuidou daquele carvalho. Todo dia ele lá jogava água, fez uma cerquinha, colocou em volta. O outro vizinho plantou, jogou uma aguinha, passou 15 dias sem aguar aquele carvalho. Não pôs cerquinha. Ele chegou no 15º dia, deu um chutezinho, chutou dali, viu que estava firme, jogou mais um pouquinho de água. E o outro vizinho só observando. Aqueles carvalhos cresceram um pouco. Deu uma tempestade na cidade, de ventos fortes. E aquele carvalho que tinha sido cuidadinho, muita água, muita coisa, aquele carvalho caiu com o vento. Não tinha raiz que sustentasse. O carvalho do outro vizinho não caiu. Aquele que aguou pouco, aquele que ainda deu até uns coicezinhos no carvalho, não caiu. E o vizinho que teve seu carvalho derrubado pelo vento, foi lá saber, mas escuta, como é que é? Eu cuidei, a gente não tem que cuidar da planta, eu cuidei. Eu aguei todo dia, eu cerquei. E o dono do carvalho que não caiu disse, olha, eu aguei pouco, eu cuidei pouco, sabe por quê? Porque o meu carvalho precisava aprofundar as raízes dele. Ele precisava aprofundar as raízes para que ele fosse buscar água até no fundo. E quando a raiz está profunda, ele segura nas rochas que estão lá no fundo. Por isso ele não caiu com a tempestade. Por isso o Senhor nos cava. Ele nos ama, Ele cuida de nós, sim, mas Ele também nos cava. Ele também mexe naquilo que precisa mexer. Dói, as tempestades são necessárias. Os vendavais são necessários. As lutas são necessárias. Sabe? Nós precisamos. Nós não podemos ser aquele carvalho mimadinho, aguadinho, porque nós não teremos
raízes profundas. Mas quando nós passamos por vendavais, quando nós passamos por desertos, o deserto é necessário. Nós precisamos ser levados ao deserto. Quantas vezes eu falo, Senhor, eu ainda não aprendi. O que é que eu não aprendi esse ano mesmo? Eu fui levada para um deserto. E eu falei, Senhor, eu quero aprender porque eu não quero ficar aqui mais tempo do que o necessário. E no tempo certo, Deus me tirou daquele deserto e me colocou num lugar bom e tranquilo. Sabe? É isso, nós precisamos disso. Então, quando o Senhor te levar ao deserto, comece a louvar, comece a adorar, comece a aprofundar as suas raízes. Não crie mágoa de pessoas nem de Deus. Não fala, Senhor, mas por que eu estou aqui? Eu sou assim, eu fiz isso, eu faço aquilo, eu estou no Casados, eu lidero Mulher Única, eu isso, eu aquilo, eu sou tão boa, Senhor. Eu distribuo as minhas roupas, eu dou o que eu tenho, até o que eu não tenho eu quero distribuir, Senhor. Por que, Senhor, eu sou tão boazinha? Isso para o Senhor é justiça própria. E justiça própria, o Senhor chama de trapo de imundície. E nós não precisamos especificar o que no Velho Testamento era um trapo de imundície. Então, quando o Senhor nos levar para o deserto, é para aprofundar as nossas raízes nele. Porque se vier um vendaval, a planta está firme. Se vier uma seca, a planta está firme. Se vier chuvas torrenciais que inundam, que lamaceiam, que molha todo o terreno, a planta está firme, porque ela está aprofundada na rocha. Ela desceu as raízes e ela aprofundou na rocha. E é disso que nós precisamos, nos aprofundar na rocha. E quando vier o deserto, Senhor, me ensina. Não se encha de justiça própria. Senhor, me ensina. O que o Senhor quer que eu aprenda? E não me deixes aqui mais tempo do que o necessário. Porque você sabe que se nós não aprendemos, nós ficamos mais tempo do que o necessário. E o deserto vem, gente. Não importa, o deserto vem. Eu sou tanto tempo que eu sou crente, há tanto tempo que eu conheço a palavra de Deus. Nada disso. Sabe por quê? Porque o nosso coração é terra enganosa. Quando nós confiamos em nós mesmos, quando nós deixamos uma outra raizinha entrar, uma outra raizinha aprofundar, vem, o deserto vem. Esse é cuidado de Deus. Deserto é cuidado de Deus. E uma coisa maravilhosa do deserto, porque eu já passei por vários, e eu tenho experimentado isso. O Senhor nos sustenta no deserto. Nós não ficamos sem maná, nós não ficamos sem a sandália nos pés, nós não ficamos sem vestimenta. Na noite, o frio do deserto, nós não passamos frio. O calor do deserto, nós não passamos sede. Ele nos sustenta no deserto. Como nos sustenta. Então, o Senhor precisa. O viticultor, ele quer cavar as nossas raízes. Ele quer cavar na terra onde estão as nossas raízes e tirar tudo aquilo que nos prejudica, tudo aquilo que nos impede de produzir. E cavar implica também em mexer no que está oculto. Às vezes, tem coisas dentro do nosso coração que nós nem conhecemos, nós nem sabemos. Uma lição importantíssima que eu aprendi, eu não sei se de outra vez eu falei isso, mas eu estou sempre repetindo porque foi muito importante para mim. Eu sempre orei por minha família. Sempre orei pelas minhas filhas, os genros, os netos, as minhas irmãs. Eu vou, assim, naquele momento de intercessão, que a pessoa que vem ao meu coração, eu vou orando. E sempre eu oro, Senhor, convence fulano do pecado, da justiça e do juízo. Senhor, envia o teu Espírito Santo, porque não é por força, não é por violência, mas é pelo teu Espírito. Convence. Aí, um certo dia, eu lá orando, fulano e ciclano, e pedindo o Espírito Santo para convencer. E foi tão forte. E você? Eu? Tá. E você? E eu falei, Senhor, tá bom, já entendi. Espírito Santo, me convence do pecado, da justiça e do juízo. Mas tinha tanta erva daninha que estava brotando e começando a crescer, mas foi tanta aí. Aí acabou a intercessão, e foi confissão, né? Aí foi confissão de pecado, porque o Senhor foi me mostrando.
Foi confissão, sabe por quê? Porque a erva daninha, ela brota, ela nasce, se a terra é boa, a erva daninha quer erva boa, ela quer terra boa, ela não quer crescer na terra ruim, não, ela quer crescer na terra boa, e ela quer sufocar a raiz que vai produzir para um bom fruto. Sabe, um jeito bom de você saber, será que tem alguma coisa oculta no meu coração? Fala assim, Espírito Santo me convence do pecado, da justiça e do juízo, que Ele vai fazer. E o Senhor, né, disse que ia adubar. E adubo tem a ver com o quê, gente? Qual o melhor adubo que os produtores podem usar, que nós às vezes usamos? Esterco. Esterco. Esterco é cocô de animal, né? Não cheira bem, não é agradável, mas é necessário. O esterco é necessário. E o esterco tem a ver, o adubo, né, tem a ver com as frustrações. Nós precisamos passar por frustrações. Nós não podemos ser a filhinha do papai do céu mimada, que cresce adulada, sempre bonitinha, crescendo. Não, nós precisamos passar por frustrações. Não é tudo que nós vamos pedir que nós vamos alcançar. Não é tudo que nós vamos sonhar que nós vamos alcançar. Sabe, às vezes eu me estremeço de ouvir, ainda ouço, quando eu ouço alguma, ou no YouTube, ou nas propagandas, assim, ou nas fachadas das igrejas, pare de sofrer, venha para a campanha tal. Gente, o sofrimento faz parte. As frustrações fazem parte. Nós precisamos, crie uma criança sem deixar ela frustrar com nada. Tudo o papai corre e dá, tudo o papai acode, tudo o papai, roupinha nova, tudo bonitinho. Aqui vai se tornar um adulto o quê? Inconstante, indeciso, inseguro. Agora cria uma criança dando limites, frustrando aquela criança. Não, isso não. Mas papai, você tem dinheiro. Mas hoje, não. Crie uma criança com limitações, com frustrações. Olha a diferença. Sabe, hoje eu dou graças a Deus pelas lutas que eu passei, pelas privações que as minhas filhas passaram. Ensinou-as muito. Aquelas privações foram tão importantes para elas. E hoje elas percebem isso. Hoje elas comentam sobre isso. Então, nós precisamos também, na nossa vida espiritual, passar por privações. Sabe, recebermos o adubo. Nós precisamos de frustrações, sim. Não é tudo que você sonha que vai acontecer na sua vida. Lamento muito, mas não vai. E eu falo isso de experiência própria. Tem coisas que eu sonhei anos, que eu pedi anos, e não veio. Eu precisava passar por essa frustração. Deus sabe do que nós precisamos. Deus sabe como tratar com cada um de nós. Só nos resta não fugir da presença dEle diante das frustrações. Né? Nós que trabalhamos que em veredas, nós vemos, às vezes, a pessoa está ali magoada com Deus, porque sofreu uma frustração, porque pediu algo e não aconteceu. Sabe? E a pessoa está magoada com Deus por isso. Então, lá vem a mágoa de novo, né? E, às vezes, a pessoa está magoada com Deus e não sabe que está emburrada com Deus. Também não vou orar. Também para que orar todo dia? Não adianta orar. Não adianta mesmo. Sabe, como assim? Fazendo birrinha com o papai do céu. Não, deixa para lá, não vou orar, não, vou fazer isso, fazer aquilo. Na igreja eu oro, no domingo eu oro, tá bom demais. Não, gente, não adianta fazer birrinha com o papai do céu, não. Nós precisamos crescer em graça diante do nosso Senhor. Nós precisamos estar firmes e firmar as nossas raízes na rocha, porque os vendavais virão. Todos nós estamos sujeitos a passar por vendaval. Todos nós estamos sujeitos a passar por dificuldade financeira. Sabe, a contar as moedinhas para ir comprar 1 quilo de carne, ou meio quilo, ou 200 gramas. Sabe, contar as moedinhas para ir ao mercado comprar 200 gramas de carne para não deixar seu filho sem carne aquele dia, ou fritar um ovo. Aprendi a amar arroz, feijão e ovo. Amo. Sabe, minhas filhas também aprenderam. Sabe, tem gente que fala, não como sem carne. Que não come sem carne, o que é isso? Você não fica sem Jesus. Sem carne você fica.
Nossa, dificuldade financeira pode vir por... mas eu sou servo de Deus, eu sou fiel no dízimo. Às vezes, a fidelidade no dízimo cria orgulho no nosso coração. Nós precisamos tomar cuidado, sabe? É uma obediência. Eu obedeço nisso e naquilo. Às vezes nós ficamos orgulhosos. Eu mereço. Eu não posso ficar de fora. O eu mereço, gente, o eu mereço é um risco. É uma erva daninha chamada orgulho. Sabe? Eu mereço. Não, eu não mereço nada. Eu não mereço nada. Eu careço da glória de Deus. Eu careço da presença de Deus. Eu careço da água da vida. Sim, mas eu não mereço. Eu preciso, mas eu não mereço. Nós precisamos entender. Sabe, não tem um louvor antigo que diz o meu direito, eu acho que não canta aqui, não sei se alguns conhecem. Meu direito é o de não ter direito algum. Então, eu não mereço. Eu mereço ser feliz. Que isso, eu mereço ser feliz? Não, eu mereço ter Jesus. Eu preciso de Jesus, eu preciso da raiz. Meus sonhos sendo realizados ou não. Sabe, eu preciso produzir frutos, eu estando na bonança ou não. Eu estando no conforto de um carro zero com banco de couro, sei lá, o que tem num carro zero que eu nem sei. Sabe, ar-condicionado. Eu mereço, isso é porque eu mereço. Misericórdia, meu irmão, não fala isso não. Senhor, eu estou nesse carro, mas eu te louvo, que se eu estiver sem ele, eu vou te louvar do mesmo jeito. Isso aqui é do Senhor, o Senhor que me deu, e eu te agradeço, mas eu não mereço. Nós não somos filhinhos de papai. Sabe, papai do céu corrige. O que é que ele diz? Eu sou pai amoroso, que açoito aqueles que amo e corrijo aqueles que tenho por filho. Eu estou enganada, isso não está na palavra de Deus. Às vezes nós esquecemos. E o fruto, ele precisa cair em terra boa. A raiz precisa estar firmada na terra boa. E a terra boa é quando essa terra é trabalhada pelo nosso Senhor e é regada pelo Espírito Santo. E os frutos são para a glória e louvor de Deus. Os frutos não são para nós. Os frutos são para a glória e louvor de Deus. Vamos ler lá em Filipenses 1, do verso 9 ao 11. Esta é a minha oração, que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento e toda percepção, para que possais discernir as coisas excelentes, para que sejais sinceros e inculpáveis até o dia de Cristo, cheios de quê? Do fruto de justiça que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Não é para a nossa glória, é para a glória e louvor de Deus. E os frutos não envelhecem. Salmo 92 diz que na velhice ainda darão frutos. Eu não vou pedir para abrir não, mas depois vocês leiam o Salmo 92. Né? O Salmo 92 diz que o servo, que o justo do Senhor floresce e na velhice ainda dá frutos. Então, os frutos não envelhecem conosco. Nós vamos envelhecendo. A carcaça vai, querendo dar uma balançada. Mas os frutos, eles não envelhecem. Então, na velhice, nós ainda daremos fruto. A nossa árvore não vai envelhecer. Não vai ser aquela que vai merecer ser arrancada. Ela vai merecer ser podada. Ela vai merecer ser cultivada. Porque na velhice, nós ainda daremos fruto. E algumas condições para darmos frutos. Estar em contato com a água da vida. Gente, eu achei um verso em Jeremias. Enquanto eu falo, vamos lá para Jeremias. Esse nós precisamos ler. Eu achava que eu conhecia assim, os versos mais lindos da Bíblia, eu achava que eu conhecia. Eu falei, Senhor, eu não conhecia esse. Que coisa mais linda. Eu fiquei apaixonada por esse verso. Sabe, os frutos, nós precisamos, para produzir fruto, estarmos em contato com a água da vida. Jeremias 47, verso 12. Eu até grifei aqui, que eu achei muito lindo.
Falei, ô Senhor, como o Senhor fala conosco. Como essa palavra ela é renovadora, né? Como Deus nos mostra e fala conosco. 47, perdão, eu falei Jeremias, não, né? Não, Ezequiel, perdão, gente. Perdão, Ezequiel. Ezequiel 47, verso 12. Eu vou esperar vocês abrirem. Amém? Junto ao rio, à sua margem, de um e de outro lado, nascerá toda sorte de árvore, que dá fruto para se comer. Não cairá a sua folha, nem perecerá o seu fruto. Nos seus meses, produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário, e o seu fruto servirá de alimento e a sua folha de remédio. Ai, que coisa mais linda, sabe? Então, se nós estamos plantados junto à água, se nós buscamos nutrir a seiva da nossa oliveira, se nós buscamos nutrir a nossa raiz na água da vida, o nosso fruto vai ser para quê? Para alimento. Nós vamos alimentar aquele que tem fome e sede de justiça, aquele que tem fome e sede de amor, aquele que tem fome e sede de bondade, aquele que nunca recebeu nada de bom na vida, que foi tão machucado, tão ferido, e nós vamos chegar lá com o nosso fruto, com o nosso viver, e nós vamos nutrir aquela pessoa. Nós precisamos produzir esse fruto. E a folha dessa árvore vai servir de remédio. Que é a obra, que é levar uma roupa, que é levar uma coberta, que é dar uma comida, que é acolher, né, Sueli? Uma pessoa que passa na sua rua pedindo comida, acolher em casa e dar comida, sabe? Que é levar para um casados, levar para uma mulher única. Aí são as folhas, mas os frutos é para alimento e as folhas para remédio. Olha como nós somos importantes. Mas nós não podemos nos achar, né? Nós temos que nos colocar na posição de servos, de necessitados da seiva, de necessitados da água da vida. Porque nossa árvore, a árvore que nós somos, ela não vai se produzir fruto sozinha. Ela precisa da seiva, ela precisa da água da vida. Lindo esse verso, eu marquei e eu quero sempre voltar a ele, sabe? E sempre falar, Senhor, eu quero que os frutos que eu produzir sejam alimentos para as pessoas e que as folhas que eu produzir sejam como remédio para os corações. E nós precisamos também aceitar com alegria a poda. Quem aqui já teve uma árvore frutífera? Precisa podar, né? Se podar, pastor, vai dar mais frutos? A poda é para quê? Para dar mais fruto. Eu não vou falar de deserto de novo, porque nós já falamos. Mas vamos só abrir em Hebreus 12, 11, só para a gente ver o que o Senhor quer falar conosco a respeito da poda. Hebreus 12, verso 11. Amém. Na verdade, nenhuma correção parece no momento ser motivo de alegria, mas de tristeza. Contudo, depois produz um fruto pacífico de justiça nos que por ela têm sido exercitados. Portanto, fortalecei as mãos cansadas e os joelhos vacilantes. Fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que é manco não se desvie inteiramente, antes seja o quê? Curado. Então, até quando nós somos tratados, nós estamos ajudando. Então, nós precisamos ser podados. A poda vem, mas é para que produzamos mais frutos. E, para finalizar, às vezes, quando nós ouvimos aquela palavra de domingo, e ouvimos uma palavra nesse sentido, nós começamos a pensar, Senhor, mas como que vai ser? O que é que eu vou fazer? Será que eu vou ter que beber um calmantezinho, um floralzinho? Como é que eu vou produzir tal e tal fruto? Eu tenho tanta dificuldade nisso, eu tenho tanta dificuldade naquilo. O que eu vou fazer?
Aí volta a mesma coisa, nós estarmos ligados na seiva. E eu peguei um exemplo aqui de um servo de Deus, né, que está na palavra de Deus. Nós não vamos abrir, mas depois, se vocês quiserem conferir. Eu peguei o exemplo de Moisés. Moisés, quando eu leio Moisés, Deus fala muito comigo, porque, a princípio, Moisés, ele matou um homem. Ele não se controlou, ele não teve domínio. Quando ele viu, né, aquele egípcio ferindo um hebreu, ele foi lá e matou aquele egípcio. Ocultou o cadáver. E Moisés foi para o deserto. E no deserto Deus tratou com ele, mas não foi o suficiente. Houve tratamento? Houve, mas não foi o suficiente. Né? Nós conhecemos a história, Deus falou com Moisés na sarça ardente, Deus levou Moisés para o Egito, ele com mão forte e mão poderosa, usou Moisés, tirou o povo do Egito. E quando Moisés subiu no Monte Sinai para receber as tábuas da lei, e o povo que estava sem experiência, o povo lá, né, meio perdido, e que eles acharam que Moisés tinha morrido, não ia voltar mais, fizeram o bezerro de ouro. Quando Moisés desceu, o que aconteceu? Moisés se irou tanto, ficou tão irado, que ele quebrou as tábuas da lei. Ele quebrou as tábuas dos 10 mandamentos que Deus tinha escrito com o próprio dedo dele. Moisés se irou. Ele matou, depois ele ficou muito estressado, ele se irou a ponto de quebrar. Ele tinha ficado 40 dias com Deus. E ainda não tinha tratado tudo. Gente, produzir fruto demora. Tem fruto que demora anos. Nós não podemos desistir, desanimar, continuar buscando. Mas o mais lindo da vida de Moisés, esse contexto que eu falei para vocês, está em Êxodo, né, 32, 33, o contexto em que ele quebra as tábuas. Mas o contexto mais lindo da vida de Moisés está em Número 12, verso 3. Quando Deus diz que não houve na terra homem mais manso do que Moisés. Como é que é? A Bíblia é contraditória? Um homem que assassinou, um homem que quebrou as tábuas que Deus tinha escrito, que bateu na rocha, feriu a rocha, e é o homem mais manso da terra. Mas sabe o que aconteceu? Depois que Moisés subiu novamente, e Moisés falou: Senhor, mostra-me a tua glória. Mostra-me a tua glória. E Deus o escondeu na fenda da rocha. E Deus disse: farei passar por ti o quê? A minha bondade. Farei passar por ti a minha bondade. O que Moisés precisava era aquilo. Então, o que Deus fez com Moisés era aquilo que ele precisava. Escondeu-o na fenda da rocha e fez passar por Moisés a bondade de Deus. Então, quando nós não estamos conseguindo, quando nós reconhecemos os nossos frutos maus, quando nós reconhecemos que tem erva daninha e raiz tão profunda que nós sozinhos não conseguimos arrancar, nós vamos para o Senhor. E Ele vai nos esconder na fenda da rocha. E Ele vai falar: farei passar por ti a minha bondade. Ou se a gente precisa de mansidão, farei passar por ti a minha mansidão. Se nós precisamos de mais amor pelo próximo, sabe, pelo caído, pela prostituta, pelo homossexual, porque Deus aborrece o pecado, mas Ele ama o pecador. Se nós precisamos de mais amor por essas vidas, o Senhor vai falar: farei passar por ti o meu amor. Então, tudo aquilo que nós precisamos, nós vamos receber. Se nós não temos domínio próprio, se nós nos iramos fácil, estamos a qualquer momento revidando, o Senhor vai falar: farei passar por ti o domínio próprio. O que nós precisamos é esconder na fenda da rocha. Sabe? O que nós precisamos é disso. E para finalizar, tem um verso, esse nós vamos abrir, Romanos 11, 17. Se algum dos ramos foram quebrados, e tu, sendo oliveira brava, algumas versões diz zambujeiro, fostes enxertado no lugar deles e feito participante da raiz e da seiva da oliveira. Eu fui pesquisar sobre enxerto, porque esse verso veio ao meu coração, e quando veio ao meu coração é a versão antiga. E tu
sendo zambujeiro, fostes enxertado na oliveira verdadeira. Ai, que coisa mais linda. Eu era um zambujeiro, uma oliveira brava. E o interessante de enxerto é que, quando acontece o enxerto é para quê? Se um fruto é mais ácido, ele vai se tornar mais doce. Se a flor colorida, o enxerto numa floreira, ela vai mudar a cor da flor ou vai deixar ela mesclada. Mas um enxerto, gente, nenhum agricultor faz um enxerto, pega uma oliveira boa e planta, enxerta naquela oliveira uma oliveira brava. Porque a partir do enxerto vai nascer o quê? Frutos bravos, zambujeiro, que ninguém quer, que não serve para nada. Então, aí se um agricultor lê isso aqui, pensa assim, não, mas esse apóstolo se confundiu. Não se faz esse tipo de enxerto. Está errado. Não está errado. É porque o Senhor pegou-nos, que somos, contrário à natureza, nos pegou, oliveira brava, e enxertou na oliveira. Mas dessa oliveira que está enxertada, não vai produzir frutos, não vai azeitonas bravas, não vai produzir fruto que ninguém come, que não presta, que exala veneno. Não. Esta oliveira, se eu for enxertada, eu vou produzir o fruto bom, pacífico, benigno, e eu vou produzir os frutos do Espírito, que nos traz Gálatas, porque eu estou enxertada onde? Na oliveira. Ele nos faz participantes da sua natureza. Pensem, vamos finalizar com essa frase. O nosso viticultor, o nosso cuidador, o nosso jardineiro, né? Eu lembrei aqui agora, quando Maria Madalena que foi ao sepulcro, né? Quem foi? Alguém confundiu Jesus, quando ele ressuscitou, com o jardineiro, não tem? É porque eu não pesquisei, não, lembrei agora. Ele não foi confundido com o jardineiro? Por quê? Porque ele é um jardineiro. Ele cuida da gente, ele cuida de nós, Ele cuida do jardim do Senhor. E quem está plantado no jardim do Senhor somos nós. E Ele quer que nós tragamos mais oliveiras bravas. Aquelas bem bravas mesmo, aqueles zambujeiros que você fala assim, essa aí não tem jeito. É esse que Ele quer que nós tragamos, que nós, busquemos, nós vamos atrás para enxertar também na oliveira e fazer dessas pessoas participantes da natureza de Cristo. E quanto mais nós nos aproximamos do Senhor, mais parecidos nós ficamos com Ele. Né? E para finalizar, a palavra nos diz que nós somos o quê? A carta escrita do Senhor. Não vamos ficar por aí falando, pregando, falando. A palavra diz isso, a palavra diz aquilo. Eu preciso viver. Ela precisa ler Jesus em mim. Ela precisa sentir um bom perfume de Cristo em mim. Porque é isso que a palavra nos leva a sermos lidos. Nós somos a carta escrita do Senhor. Nós exalamos o bom perfume de Cristo. Amém? Então, perceba, ore, busque a presença de Deus. Perceba se é o momento de você falar ou não. Às vezes não é o momento de açoitar aquele coração ferido com a palavra de Deus. Não é o momento. Só vai afastá-lo do Senhor. Então, a pessoa precisa olhar para nós. Como pregou o pastor domingo passado, que ficou no meu coração aquela palavra. E eu falei, Senhor, o que mais que eu preciso? Mergulha mais fundo. Mergulha mais fundo. Eu falei, então eu quero, Senhor, eu quero mergulhar mais fundo no teu rio. Aprofunda as tuas raízes. Aquele domingo, Wesley, foi isso que ficou, Aprofunda as tuas raízes. Aprofunda as tuas raízes. Ficou no meu coração, então eu fui pesquisar, eu achei a parábola e eu falei, é isso, Senhor, é isso. É isso que nós precisamos. Aprofundar as nossas raízes nas águas do Senhor. Amém? Aleluias.